Capítulo 513.1. Comece com 10 empates. 1. Conteúdo patrocinado. Roel sentiu como se suas emoções tivessem acabado de passar por uma intensa montanha-russa. Ele já havia se preparado mentalmente para quaisquer respostas que Grandar pudesse lhe dar antes de vir para cá, mas, em vez disso, ele aprendeu uma lição de que era impossível estar preparado para tudo. Ele ainda estava preocupado com o fato de Grandar não poder participar das próximas batalhas apenas um segundo atrás, quando o último de repente jogou uma bomba sobre ele. Grandar matou o Salvador? O que está acontecendo? Roel olhou para o gigante esqueleto com olhos dourados esbugalhados. Ele tinha acabado de ouvir algo tão inacreditável que se viu totalmente sem palavras. Muitas dúvidas surgiram em sua mente. Ele tinha alguma noção sobre que tipo de existência era o Salvador, apesar de nunca ter experimentado pessoalmente seu poder. Foi declarado nos registros históricos que o Salvador era um ser que se elevava acima dos deuses. Sua descida à depravação espalhou o caos por todo o mundo, e até mesmo os poderosos anjos e dragões foram incapazes de escapar de sua influência. Era impossível superestimar o quão poderoso era o Salvador. Embora Grandar também fosse forte em seus próprios direitos, ele não teve chance contra um ser do calibre do Salvador. Sem mencionar que a alegação do soberano gigante de que ele havia matado o Salvador era implausível. Mesmo agora, o Salvador ainda estava vivo e espalhando sua depravação pelo mundo, evidente na invasão dos desviantes e no terrorismo dos caídos. Muitas raças tiveram que fazer enormes sacrifícios para reprimir as calamidades induzidas pelo Salvador. Na verdade, o Chaos Druin que Astridiard estava protegendo foi feito com o único propósito de manter o Salvador adormecido. Diante disso, como o Salvador poderia estar morto? Roel olhou para Grandar com olhos inquisitivos, mas não refutou as palavras deste último. Embora ele duvidasse da afirmação, ele sabia pela orgulhosa personalidade do gigante esqueleto que ele não era o tipo de fanfarrão. Se ele disse que matou o Salvador, deve ter acontecido de uma forma ou de outra. Então, qual poderia ser a causa da discrepância aqui? Com essa pergunta em mente, Roel esperou pacientemente que o soberano gigante continuasse sua história. Aparentemente ciente das inconsistências em suas afirmações, Grandar fez uma breve pausa antes de prosseguir. Eu matei o Salvador, mas apenas seu corpo. O corpo dele. Conteúdo patrocinado. Sim, você pode pensar em seu corpo como uma parte dele, respondeu Grandar. Os olhos de Roel ficaram febris ao perceber que Grandar poderia saber uma maneira de lidar com o Salvador e a deusa mãe. Então, ele perguntou ansiosamente sobre os detalhes, mas o último balançou a cabeça. Não me lembro mais dos detalhes da batalha, mas tenho certeza de que não me lembrei errado. Foi uma batalha difícil e também a minha última, Grandar comentou com um suspiro. Apoie-nos no romance hospedado. Ele lançou um olhar arrebatador ao seu redor antes de compartilhar a memória que havia recordado. Embora eu tenha dito a vocês que matei o Salvador, não o fiz em circunstâncias normais. Ele já caiu em depravação até então. Você se voltou contra o Salvador por causa de sua descida à depravação? Você pode dizer isso, mas não era só eu. Meus antigos camaradas também participaram da batalha, mas sucumbiram sob os poderes do depravado Salvador. Foi com o esforço conjunto de todos que finalmente destruímos o corpo do Salvador. Tudo o que fiz foi desencadear o golpe final. Grandar olhou para o distante sol poente enquanto minimizava o papel que assumiu na batalha. Depois de ouvir a história, Roel finalmente entendeu o significado do reino de Grandar. Como um historiador amador, Roel tinha um profundo interesse na planície carmesim que o soberano gigante habitava. Os gigantescos cadáveres parcialmente enterrados na areia e as espadas danificadas indicavam que eram as ruínas de um antigo campo de batalha dos gigantes. No entanto, o que era desconcertante nisso era a ausência de inimigos nas proximidades. Cada um dos cadáveres espalhados pertencia aos gigantes. Isso o levou a pensar que os gigantes haviam armado uma revolta contra Grandar, o soberano gigante, e este último acabou morrendo na rebelião. No entanto, ele sabia agora que sua especulação anterior estava errada. Esta planície carmesim era na verdade o campo de batalha entre os gigantes e o Salvador depravado. Aquela batalha terrível tingiu a terra de vermelho com o sangue dos guerreiros gigantes, e seu governante foi para o descanso eterno. Mesmo assim, eles ainda conseguiram um feito inédito que ninguém teve na história do continente Cia. Com o poder de uma única raça, eles realmente derrotaram o inimaginavelmente poderoso Salvador e destruíram seu corpo.
Isso foi um milagre em si. No entanto, eles tiveram que pagar um preço extremamente alto por isso. Conteúdo patrocinado. Roell nunca entendeu por que os poderosos gigantes foram extintos tão cedo. Reconhecidamente, as mudanças ambientais no continente Si ao longo do tempo eram hostis às raças antigas, tornando inevitável sua eventual queda. Mesmo assim, os dragões e os anjos duraram muito mais que os gigantes, apesar de estarem na mesma posição. Mas agora ele finalmente sabia a razão por trás disso. A maioria deles havia caído neste campo de batalha. Fiel à sua natureza tenaz como uma raça de guerreiros orgulhosos, os gigantes se recusaram a se render, apesar de enfrentar um inimigo contra o qual dificilmente tiveram chance. De novo e de novo, eles atacaram sem medo ser supremo além de seu alcance, apenas para desmoronar em massa sob o sol poente. Seus sacrifícios não foram inúteis, no entanto, pois abriram o caminho para que seu governante desencadeasse um ataque decisivo e conquistasse a vitória. Mas ao mesmo tempo também marcou o fim de sua espécie. Era muito mais difícil para as raças antigas nas lendas se reproduzirem em comparação com os humanos. Perder tantas pessoas em uma única batalha efetivamente os condenou à extinção. Havia apenas uma última pergunta na mente de Roell. Por que os gigantes tiveram que cumprir sozinhos a missão quase impossível de derrotar o Salvador? As outras raças inteligentes como os dragões e os anjos deveriam ter percebido os perigos do Salvador depravado. Era improvável que eles fossem tão míopes a ponto de deixar os gigantes lutarem por conta própria. Afinal, não seria preciso ser um gênio para descobrir que eles seriam os próximos depois que os gigantes caíssem. Existem razões pelas quais as outras raças não fizeram um movimento? Incapaz de descobrir uma resposta para essa pergunta, Roell levantou a cabeça e fez a pergunta a Grandar. Você está perguntando sobre os dragões e os anjos? Sim, eles não são capazes de fazer um movimento. Por quê? Porque eles não podem chegar perto do corpo do Salvador. Eles sucumbiriam à depravação e perderiam a cabeça. Grandar levou um breve momento para relembrar seus pensamentos antes de elaborar. A gravidade da corrupção do Salvador varia entre as raças. Os efeitos dos sussurros depravados do Salvador sobre nós foram moderados em comparação com as outras raças que haviam contraído o Salvador muito antes. Conteúdo patrocinado. Você está dizendo que os gigantes são menos afetados pela depravação do Salvador em comparação com as outras raças antigas? Sim, nós éramos fortes naquela época. Não precisávamos ficar do lado de ninguém, por isso os termos de nosso contrato com o Salvador eram vagos. É por isso que fomos capazes de manter nossa racionalidade, apesar da corrupção da depravação do Salvador. No entanto, se falhamos em destruir o corpo do Salvador, é apenas uma questão de tempo até que cedamos também. Grandar olhou para o sol poente distante e suspirou baixinho. Sua voz parecia carregar as vicissitudes da vida. Essa foi a nossa última chance. Se não pudéssemos derrotar o Salvador, todos nós teríamos sido consumidos por sua insanidade. Foi um alívio que finalmente cumprimos nossa missão. Em outras palavras, o Salvador que está dormindo dentro do sonho do caos é uma alma sem corpo? Isso mesmo. No entanto, a perda de um corpo não é um problema para o Salvador. Ele encontrará uma maneira de recuperá-lo se algum dia despertar totalmente de seu sono. O rosto de Roell ficou sério. Ele não achava que o Salvador seria um inimigo tão problemático. As leis do continente Si ditavam que um ser vivo deixava de existir após a morte de seu corpo, e isso era verdade até mesmo para deuses como Grandar. No entanto, a essência da existência do Salvador parecia ser sua alma. Roell nunca foi capaz de compreender toda a conversa sobre como a deusa mãe e o Salvador eram seres que transcendiam os deuses. A noção disso era simplesmente vaga demais para ele. No entanto, ele agora estava se perguntando se a diferença entre eles e os outros deuses em suas almas. Mesmo depois de perder seu corpo e cair em sono profundo, o Salvador continuou a exercer uma tremenda influência no mundo, o que indicava quão poderosa era sua alma. Definitivamente isso não era uma boa notícia para Roell, pois ele não possuía meios de conquistar uma alma. Sua testa franziu em uma carranca, mas um momento depois ele balançou a cabeça. Mais tarde, ele dedicaria seu tempo para investigar as novas informações que acabará de descobrir sobre o Salvador, mas não havia esquecido seu objetivo principal ao vir aqui. Seus lábios se curvaram para cima quando ele ergueu a cabeça para olhar para Grandar. Parece que nossos objetivos coincidem, Grandar. Eu acho que isso é o destino.
Se ele despertar, tomarei a mesma decisão que tomei naquela época. Conteúdo patrocinado. Você quer dizer esmagá-lo em pedaços? Isso mesmo. A resposta de Grandar foi tão calma que ele poderia muito bem estar falando sobre o que vai servir para o café da manhã. Roel suspirou baixinho. Você não terá seus camaradas com você desta vez. Você ainda vai desafiá-lo apesar disso? Selar o Salvador é a maior conquista de nós, gigantes. Devo lutar por nossa glória, e tenho meu camarada comigo. Grandar olhou diretamente para Roel com seus olhos brilhantes enquanto falava com uma voz confiante. Naturalmente, Roel também entendeu o que ele queria dizer. Você está falando de mim? Fico feliz em ouvir isso, e também vejo você como meu camarada, mas sou tudo menos uma pessoa. Isso empalidece em comparação com os guerreiros que uma vez seguiram você, não? De jeito nenhum. Grandar balançou a cabeça. Ele olhou para Roel e falou com seriedade. Com você, ficarei muito mais forte do que costumava ser. Você não é mais a mesma pessoa que era quando contratamos pela primeira vez. Você já é uma potência agora. Grandar falou em um tom cheio de respeito e reconhecimento de um guerreiro. Essas foram raras palavras de afirmação do soberano gigante. Atordoado, Roel ficou em silêncio. Ele relembrou todas as dificuldades que enfrentou em sua árdua jornada antes de assentir silenciosamente, optando por aceitar o elogio de seu camarada. Ele pensou no terrível inimigo que eles enfrentariam, e um sorriso destemido se formou em seu rosto. Eu vejo. Vamos refazer a história juntos então, dessa vez só nós dois. MMHM. O homem de cabelos negros e o imponente esqueleto gigante se olharam e trocaram sorrisos, selando uma promessa entre os dois. Um vendaval soprou na planície carmesim enquanto o sol poente começava a se apagar. À medida que o ambiente se distorcia gradualmente, Roel se despediu. Sob a vigilância de Grandar, ele fechou os olhos lentamente. Conteúdo patrocinado. Capítulo 513.2. Comece com 10 empates. 2. Conteúdo patrocinado. Roel abriu os olhos para uma sala vazia. Olhando pela janela, ele notou que o sol da tarde havia diminuído consideravelmente. Ele deu uma olhada rápida no relógio pendurado e viu que 2 horas se passaram desde que ele adormeceu. Mesmo assim, ele não se apressou em se levantar imediatamente. Em vez disso, ele franziu o centro das sobrancelhas para dissipar o torpor antes de organizar lentamente as informações que havia reunido na conversa que tivera com Grandar. Sem dúvida, ele havia reunido muitas informações explosivamente chocantes de Grandar desta vez. Em particular, o conhecimento sobre a causa da morte de Grandar e sua posição sobre o Salvador aprofundaram ainda mais a confiança entre os dois. Foi uma visita proveitosa. Depois de terminar de organizar seus pensamentos, Roel olhou para o relógio pendurado mais uma vez e sabia que era a hora de ir para o próximo compromisso. Havia mais de um deus antigo que ele tinha que visitar hoje. Lembrando-se das palavras que Charlotte havia dito antes de sua partida, Roel levantou-se e dirigiu-se à estufa onde Charlotte gostava de tomar seu chá. Antes que ele pudesse entrar na estufa, uma empregada o parou e o informou sobre a situação lá dentro. Lord Roel, nossa jovem senhorita está dormindo lá dentro. Entendi. Roel respondeu com um aceno de cabeça. Ele pensou por um momento antes de ordenar à empregada que trouxesse um cobertor. 3 meses se passaram desde que ele deixou a Academia Saint-Freya para perseguir o comboio de Charlotte, e as estações mudaram do outono para o inverno. Enquanto Rosa tinha um clima mais quente por estar mais ao norte, a temperatura ainda despencava no final da tarde. Conteúdo patrocinado. Preocupado com a possibilidade de Charlotte pegar um resfriado, Roel pegou o cobertor da empregada e entrou silenciosamente na estufa. Ele logo viu Charlotte cochilando em uma cadeira reclinável macia com Grace montando guarda ao lado dela. Grace reconheceu a presença de Roel com um aceno educado antes de pedir licença para sair da sala. Seu tato deixou Roel estranhamente envergonhado, mas ele não a impediu de ir embora. Ele caminhou lentamente em direção a Charlotte e logo caiu em transe olhando para ela. Mesmo quando cochilava, os encantos de Charlotte não diminuíam nem um pouco. Sua pele clara e traços faciais requintados a faziam parecer uma obra de arte delicadamente esculpida, carregando o talento de uma obra-prima. Ela exalava um ar de beleza tranquila diferente de sua disposição graciosa habitual, e isso deixou Roel enfeitiçado por um tempo. Felizmente Roel conseguiu sair rapidamente de seu torpor e relembrar seu propósito aqui.
Ele primeiro avaliou a temperatura na estufa, o que o fez franzir um pouco a testa. Teria sido uma temperatura adequada para a maioria dos passageiros, mas ele pensou que a temperatura deveria ser ajustada um pouco mais alta, visto que Charlotte havia acabado de se recuperar de sua doença. Assim, ele abriu o cobertor e gentilmente o colocou sobre a mulher adormecida de cabelos ruivos. Para sua surpresa, assim que o cobertor a tocou, os olhos esmeralda de Charlotte começaram a se abrir. No momento em que seus olhos se encontraram, os movimentos de Roel endureceram e ele inconscientemente tentou se desculpar com ela. No entanto, antes que ele pudesse dizer uma palavra, Charlotte já havia se inclinado para beijá-lo na bochecha. O beijo repentino deixou Roel piscando atordoado enquanto lutava para compreender o que estava acontecendo. Por outro lado, Charlotte o cumprimentou calmamente como se nada estivesse fora do lugar. Bom dia, querida. Charlotte recostou-se na poltrona reclinável e lançou-lhe um sorriso sonolento. Roel se divertiu e se encantou com seus pequenos gestos, e o afeto começou a brotar de seu coração. Conteúdo patrocinado. Por mais que tenha gostado do beijo, temo que não seja mais de manhã. Charlotte inclinou a cabeça em confusão com essas palavras. Roel estava em um dilema, sem saber se deveria permitir que Charlotte voltasse a dormir. Para seu alívio, ele não precisou tomar a decisão, pois os olhos esmeralda dela rapidamente recuperaram o brilho ao olhar para Roel e para o verde ao seu redor. Ela rapidamente se lembrou de algo e murmurou: "Se você está aqui, significa que terminou de falar com Lord Grandar? Acabamos de terminar nossa conversa não faz muito tempo. A empregada lá fora me disse que você está dormindo, então chamei alguém para pegar um cobertor. Eu vejo. Obrigado, querido, mas acho que não vou continuar dormindo." Charlotte tocou o cobertor sobre ela enquanto agradecia a Roel com um sorriso. Houve um brilho de expectativa em seus olhos quando ela soube que Roel havia encerrado seus negócios. "Então, vamos seguir em frente com nosso plano original de conhecer Peitra?" "Sim, desejo conhecer Lord Peitra." Charlotte expressou sua intenção antes de chamar por Grace. Alguns momentos depois, um grupo de empregadas entrou na estufa e começou a arrumar sua aparência. Conteúdo patrocinado. Embora Roel frequentemente interagisse com Peitra de maneira casual, lembrando os membros da família, Charlotte acreditava que deveria manter uma atitude respeitosa em relação à deusa, visto que eles não eram tão próximos. Devido a isso, ela era particularmente exigente com sua aparência. Após meia hora de preparativos, Roel finalmente liberou sua mana para invocar a deusa da terra primordial. No mundo anterior de Roel, não era incomum que os casais visitassem os templos e orassem ao Guanin por um filho. Havia uma prática semelhante no continente Cia nos velhos tempos, apenas que a divindade a quem eles rezavam era a deusa da terra primordial. Bem, não sei o quão eficaz é rezar para Guanin, mas rezar para a deusa da terra primordial definitivamente funciona. Para clientes favorecidos, ela ainda oferece um serviço especial de atendimento personalizado que garante a satisfação. Quando Peitra finalmente apareceu na forma de uma pequena cobra dourada, a empolgação de Charlotte praticamente disparou. Os dois ficaram um bom tempo conversando sobre seus problemas, e Peitra alegremente aceitou seu pedido. Como alguém que testemunhou o relacionamento de Roel e Charlotte, Peitra queria conceder a Charlotte sua bênção há muito tempo, mas Roel estava sempre muito ocupado para conectá-los. Agora que Charlotte estava tomando a iniciativa de fazer o pedido, não havia como recusar. Com um esperando ter um filho e o outro ansioso para ajudar, os dois logo estavam conversando animadamente sobre ter filhos. Quanto a Roel, não havia espaço para ele se juntar à conversa, então qualquer opinião que ele tivesse naturalmente não importava. Ele era efetivamente nada mais do que um jarro de mana para sustentar a invocação de Peitra neste ponto. Peitra até inspecionou pessoalmente o corpo de Charlotte para determinar sua condição exata, mas, de forma alarmante, sua expressão ficou sombria depois. As coisas parecem um pouco problemáticas. Encontre o original em Hosted Novel. Conteúdo patrocinado. O que há de errado, Peitra? Eu subestimei o quão extrema é a constituição dos elfos superiores. A linhagem primordial dentro do corpo desta criança é muito pura. Peitra suspirou suavemente depois de inspecionar uma amostra do sangue de Charlotte. Para dizer claramente, era uma situação semelhante ao isolamento reprodutivo. A High F Bloodline foi uma das linhagens mais nobres do continente Cia.
Semelhante a outras linhagens, quanto mais pura era a linhagem de um indivíduo, mais poder eles poderiam extrair dela. No entanto, isso também veio com seus próprios contras. Uma maior pureza da linhagem primordial significava um maior desvio do eu humano em favor de sua linhagem. Em outras palavras, enquanto Charlotte parecia ser humana na superfície, ela era efetivamente uma alta elfa de sua linhagem. Desnecessário dizer que as chances de um elfo superior ter um filho com um humano eram extremamente pequenas. O que podemos fazer? Não há necessidade de se preocupar. Minha bênção pode ocasionalmente neutralizar o efeito do isolamento reprodutivo entre vocês dois. Ocasionalmente? Em última análise, tudo se resume à sorte. Você pode pensar nisso como uma loteria. O que você tem que fazer é muito simples. A deusa da terra primordial olhou para o jovem casal diante dela e lançou-lhes um sorriso maternal. Vamos começar com 10 empates. Conteúdo patrocinado. Capítulo 514.1. Esta criança provavelmente é. 1. Conteúdo patrocinado. Quão diferentes eram os humanos no continente Cia daqueles na vida anterior de Roel. Roel achava que não estava qualificado para responder a essa pergunta com seu conhecimento limitado de biologia, e também não estava interessado em dissecar um corpo humano para descobrir a resposta. Dito isto, olhando apenas para as aparências, não parecia haver muita diferença entre os dois. O elemento adicional de mana no continente Cia apenas parecia ter induzido uma gama diversificada de cores de cabelo na população humana em geral. Enquanto transcendentes e herdeiros de certas linhagens experimentavam mudanças físicas quando aprofundavam seu grau de assimilação, essas mudanças geralmente não eram muito exageradas. Eles ainda mantiveram suas características humanas em grande parte. Isso acontecia especialmente quando se tratava de recém-nascidos. Era impossível diferenciar um recém-nascido no continente Cia de um recém-nascido no mundo anterior de Roel. Mas hoje, Roel aprendeu porque os sábios do passado sempre pregaram para não julgar um livro pela capa. Ele nunca teria imaginado que Charlotte, apesar de parecer humana em todos os aspectos, havia chegado a um ponto em que não poderia mais ser considerada humana por dentro. Isso também respondeu a algumas das perguntas que ele nutria. Isso explicava por que Charlotte tinha uma aparência tão bonita e uma disposição nobre. Isso provavelmente tinha sido uma mutação física causada pela linhagem dos elfos superiores fluindo em suas veias. Foi libertador ter encontrado uma resposta para essa pergunta. Mas como alguém que possuía conhecimento médico moderno, Roel duvidou seriamente da conversa de Peitra sobre 10 empates. Ele sabia como a fertilização funcionava e achava que o processo deveria ser o mesmo no continente Cia. Afinal, seus atos de reprodução eram os mesmos. Com base nessa base, havia uma enorme falácia nos 10 empates de Peitra. De uma perspectiva científica, era verdade que fazê-lo 10 vezes traria uma chance maior de sucesso do que apenas fazê-lo uma vez, mas o incremento foi apenas marginal, na melhor das hipóteses. Os chamados 10 empates não passavam de um truque. Além disso, 10 empates, você diz? Você me considera um cavalo, ou algo assim? Roel não hesitou em expressar seu ceticismo em relação ao que Peitra acabará de dizer, mas este não tinha intenção de retirar suas palavras. Você tem razão. Fazer isso uma vez seria suficiente para a maioria dos casais. Não há muito sentido em fazê-lo excessivamente. No entanto, é diferente para vocês dois. O que você quer dizer, Sr. Peitra? Conteúdo patrocinado. Peço a vocês dois que façam mais, não para aumentar as chances de gravidez, mas para acionar minha bênção. Roel ainda estava confuso. Ele não conseguia entender como a bênção entrou na foto aqui. Peitra soltou um suspiro impotente antes de explicar o assunto. Sua situação é tão peculiar que tive que recorrer a medidas alternativas. Não é que as bênçãos comuns não funcionem, mas seus efeitos são insuportáveis. Deixe-me colocar deste jeito. Mesmo que vocês dois fizessem isso todos os dias, ainda levaria pelo menos 10 anos para você ter um filho. 10 anos? Incapaz de aceitar o resultado, Charlotte exclamou espantada. Como se não fosse cansativo esperar 10 anos para ter um filho, ela entendeu que a estimativa de 10 anos provavelmente seria mais longa, pois nem Roel nem ela tinham o luxo de ficar juntos. Ela era sucessora da Rosa Merchant Confederacy, e a quantidade de trabalho que ela tinha que lidar diariamente superava até mesmo a de Roel, especialmente agora que a humanidade estava em guerra com os desviantes.
A única razão pela qual ela ainda podia dedicar tempo a Roel era devido à redução da carga de trabalho como paciente, mas ela teria que puxar seu peso assim que se recuperasse. Por outro lado, Roel estava no olho da tempestade que se desenrolava no continente Cia. A deusa mãe ocasionalmente verificava como ele estava. Os adoradores do Salvador tiveram um cuidado especial com ele. A convocação dos santos o visitava de vez em quando. As 6 calamidades eram grandes fãs dele. Sua vida estava acontecendo mais do que qualquer outra pessoa. Dadas as respectivas circunstâncias, era inevitável que passassem mais tempo separados do que juntos. Já seria uma bênção se eles pudessem passar 3 meses juntos em um ano, mas mesmo assim, isso significava que ela levaria 40 anos para engravidar. Mesmo com sua longa vida como transcendente, 40 anos era tempo demais para Charlotte suportar. Outras famílias teriam tido 2 gerações de descendentes até então, mas ela ainda estaria agarrada à barriga rezando por um milagre. Como ela poderia aceitar isso? O rosto de Roel também ficou lívido ao ouvir a avaliação de Petra. Ele não podia nem começar a imaginar a pura tensão mental que Charlotte teria de enfrentar ao enfrentar incontáveis ciclos de antecipação e decepção por ter um filho. Não havia maior tortura no mundo para ela do que isso. Conteúdo patrocinado. Petra não se surpreendeu com o desânimo deles. É por isso que preparei uma segunda medida. Para isso, concederei a você uma bênção temporária, mas altamente potente. Uma bênção temporária, mas altamente potente? De fato. Só vai durar alguns minutos, mas sua potência será multiplicada. Eu costumava conceder essa bênção às raças que são eficientes em sua atividade reprodutiva ou têm um nível de fertilidade terrivelmente baixo. Petra passou a listar alguns exemplos, mas Roel nunca tinha ouvido falar dessas corridas antes. Ele calculou que essas raças foram extintas logo após a morte de Petra, embora ele estivesse mais preocupado com a duração que Petra havia declarado mais do que qualquer outra coisa. Vários minutos. Por que sinto que estou sendo insultado aqui? Roel se sentiu um pouco confuso com a situação. Como um alto transcendente, sua resistência e resistência superavam em muito a dos humanos comuns. Vários minutos eram simplesmente muito curtos para ele fazer o que queria. Ele pensou em quanto tempo durou a sessão anterior e considerou falar sobre isso. Inesperadamente, uma Charlotte corada chegou antes dele. Sobre isso, Lord Petra, alguns minutos podem não ser suficientes para a querida. Pesquise o romance hospedado pelo original. Pensando nas inúmeras ocasiões em que foi nocauteada, Charlotte inconscientemente olhou para Roel. Assim que eles se encontraram, ela rapidamente desviou os olhos e abaixou a cabeça envergonhada. Petra expressou seu entendimento sobre o assunto. Eu sei. Vocês dois são transcendentes elevados. É normal que suas sessões sejam mais longas. Você não precisa se preocupar com isso. Tudo o que tenho a fazer é cronometrar a bênção com maior precisão para caber em uma janela menor. Conteúdo patrocinado. Você quer dizer... Sim, a bênção será ativada automaticamente sempre que o homem tentar. É por isso que mencionei 10 empates. Petra virou-se para Roel enquanto respondia alegremente às perguntas. Não importa para as pessoas normais se elas fazem isso 1 ou 10 vezes, mas no seu caso, você poderá renovar a bênção cada vez que tentar. Cada tiro que você fizer terá uma chance igual de sucesso. Assim, quanto mais vezes você fizer isso, maior a probabilidade de ter um filho. Não pensei que fosse possível fazer dessa forma. Quão potente é a bênção? Roel perguntou. Pelo menos vai garantir a você uma chance 10 vezes maior de ter um filho. Claro, a sorte ainda desempenha um papel importante aqui, a deusa da terra primordial respondeu com um sorriso. Roel se animou assim que ouviu como a bênção era eficaz. Da mesma forma, Charlotte também começou a tremer de excitação. O debuff de infertilidade decorrente de sua linhagem Raef sempre foi um nó em seu coração. Ela sentiu uma onda de alívio ao saber que havia uma solução para isso. Senhor Petra, posso saber quando a bênção começará a fazer efeito? A bênção já está ativa. Ele usa o macho como catalisador e a fêmea como meio. Você pode ativar a bênção sempre que quiser, desde que vocês dois estejam juntos, respondeu Petra. Roel e Charlotte imediatamente fecharam os olhos para sentir a bênção que já havia sido colocada sobre eles. Para sua surpresa, esse não foi o fim do pacote de presentes de Petra. Devo mencionar que a alta potência da bênção afetará sua prole também. Eles receberão minha bênção no nascimento.
Deve se manifestar na forma de uma habilidade, acrescentou Petra com um sorriso. Conteúdo patrocinado. Roel ficou pasmo ao ouvir isso. Uma bênção da deusa da terra primordial aumentaria a afinidade de alguém com a terra, e a magia da joia também era do atributo da terra. Em outras palavras, sua prole nasceria com o potencial de se tornar o usuário de Jewel Magic mais forte do mundo, mesmo que ele não despertasse para nenhuma de suas linhagens. E se ele despertasse para a linhagem dos elfos superiores de Charlotte ou minha linhagem de Kingmaker ainda por cima? As bochechas de Roel se contraíram só de pensar nisso. Por outro lado, Charlotte começou a agradecer profusamente a Petra por tudo. Ela sabia que a bênção que beneficiava até mesmo a criança era um favor especial da deusa da terra primordial, e não deveria ser tomada como garantida. Isso é tudo o que posso fazer por você. O resto é com você. Deixando essas palavras para trás, Petra se despediu deles com um sorriso maternal antes de retornar ao tranquilo Vale da Montanha, deixando Roel e Charlotte sozinhos na casa de vidro. Houve um momento de silêncio antes de Charlotte sair de seu torpor e agarrar as mangas da camisa de Roel. Seu rosto estava vermelho. Querida, Lord Petra foi embora? Parece que sim. Então, vamos começar? Quero dizer, temos que experimentar os efeitos da bênção. Charlotte estava corando até as pontas das orelhas enquanto reunia coragem para olhar para Roel com seus olhos brilhantes. Sua respiração ficou um pouco mais áspera. Olhando para ela, o rosto de Roel involuntariamente ficou vermelho também. Ele limpou a garganta e concordou com a cabeça. Sim, devemos experimentar a bênção. Roel agarrou a mão de Charlotte e a guiou até o quarto. Com os corações cheios de expectativa, a noite deles estava prestes a começar. Conteúdo patrocinado. Capítulo 514.2. Esta criança é provavelmente. 2. Conteúdo patrocinado. À meia-noite, Roel sentou-se em uma cadeira perto da janela, olhando para a lua prateada enquanto ajustava a respiração. Na cama atrás dele, Charlotte já havia adormecido. Fazia 8 horas desde a conversa com Petra. A fim de testar a bênção da deusa da terra primordial, os dois até pularam o jantar. Roel sempre foi o agressivo quando se tratava de suas batalhas noturnas, muitas vezes até que Charlotte foi forçada a implorar por misericórdia. O físico mais fraco dos elfos superiores a colocou em desvantagem aqui. No entanto, possivelmente devido ao aumento das esperanças de ter um filho, Charlotte cerrou os dentes e aguentou por muito tempo desta vez. Tocando as marcas de mordida em seu ombro, Roel pensou em como Charlotte era adorável quando tentava suportar com seu corpo trêmulo. Com seu espírito inflexível, Roel conseguiu um 10 empates, assim como Petra havia recomendado. Esta não foi uma conquista fácil de desbloquear. Mesmo com sua constituição aprimorada como um alto transcendente, Roel sentiu-se profundamente letárgico depois que tudo acabou. Ele até teve que se segurar na parede para não cair no chão. Para ser honesto, ele sentiu que tinha sido muito imprudente aqui. Conteúdo patrocinado. Ele sabia onde estavam os limites de Charlotte. 3 horas já era uma luta para ela, mas ela aguentou 8 horas inteiras, embora estivesse praticamente fora de si na segunda metade. Isso era ridículo, mesmo que fosse pelo bem de seu filho. Ele se advertiu solenemente contra seguir cegamente os caprichos de Charlotte no futuro, mesmo que ela insistisse nisso. A última coisa que queria no mundo era machucar a mulher que amava. Apoie-nos no romance hospedado. Roel afastou esses pensamentos da cabeça e tomou um gole de vinho. Ele então voltou sua atenção para seus planos futuros. Com o Diamond Riviere prestes a chegar a Rosa City dentro de alguns dias, ele sabia que era hora de considerar assuntos que vinha adiando até agora, como para onde deveria ir a seguir. Durante todo esse tempo, ele pensou que o campo de batalha na fronteira oriental seria um bom lugar para ele treinar enquanto contribuía para o esforço de guerra contra os desviantes. No entanto, seu confronto com Flodin-Def estimulou outros pensamentos em sua mente. Ele percebeu que o que havia feito no Vale de Golaz era muito mais significativo para a humanidade do que qualquer quantidade de desviantes que ele pudesse matar na linha de frente. Ele estava fazendo muito mais aqui, amarrando os monstros antigos e as listas de corte do mal, impedindo-os de causar estragos. Conteúdo patrocinado. Isso estava de acordo com o que o diretor Antônio havia dito a ele. Como descendente de uma casa militar, ele se sentia desconfortável por não participar da guerra ao lado de seu pai, mas depois de tudo o que aconteceu, ele não podia mais deixar as linhas de trás com tranquilidade.
Se ele não tivesse descoberto a anomalia de Charlotte e interferido em seus assuntos, ela já poderia ter morrido para a morte inundada agora. Esta não foi a primeira vez que uma mulher ao seu redor foi ameaçada pelos antigos monstros e cultistas do mal, e ele não era tão ingênuo de pensar que seria a última vez também. Ele não podia arriscar que o perigo caísse sobre aqueles com quem ele se importava. Isso não era algo em que ele estava disposto a apostar. Diante disso, só havia uma coisa que ele poderia fazer. Até que eu elimine os cultistas malignos e as 6 calamidades, não irei para a linha de frente, Roel murmurou com um suspiro antes de tomar outro gole de vinho. Para mudar de humor, ele começou a relembrar tudo o que havia acontecido hoje. Tantas coisas aconteceram ao longo do dia, desde saber sobre o passado de Grandar até receber a bênção de Peitra. O pensamento disso naturalmente trouxe sua atenção para o remanescente de seus 3 deuses antigos. Faz muito tempo desde a última vez que encontrei Artasia, Roel murmurou baixinho. Conteúdo patrocinado. Desde seu reencontro com Charlotte, ele esteve tão ocupado cuidando dela que não teve tempo de se comunicar com seus antigos deuses. Mesmo para sua batalha com Floindef, ele não se atreveu a trazer Peitra e Artasia, sabendo que eles não seriam capazes de resistir às suas maldições. Como resultado, eles não se encontravam há quase 3 meses. Após um longo período de ausência, Roel sentiu saudades da insondável rainha das bruxas. Assim, ele tentou fazer uma visita a esta última, apenas para perceber que não conseguia acessar seu reino. Roel ficou inicialmente perplexo antes que sua expressão lentamente se tornasse sombria. Mas depois de um momento de reflexão, ele se sentiu confuso mais do que qualquer outra coisa. Tendo se recuperado de suas condições, Roel não deve ter problemas para restabelecer sua janela de conexão com Artasia. O fato de ele ser incapaz de fazê-lo só poderia significar que a conexão deles havia sido cortada, e o culpado provavelmente seria a própria rainha das bruxas. Mas por que Artasia faria isso? Ela está com raiva porque eu não a visito há muito tempo? Roel refletiu muito sobre o assunto, mas não conseguiu descobrir uma resposta para a pergunta. Por enquanto, ele decidiu deixar as coisas como estão. Ele estava em uma posição estável de qualquer maneira, então não havia necessidade de fazer barulho por causa de tudo. Não era como se ele pudesse fazer alguma coisa se Artasia se recusasse a abrir a janela de conexão de qualquer maneira. Olhando para a lua prateada no céu, ele soltou um profundo suspiro. Conteúdo patrocinado. No distante feudo de Ascarte, sob a mesma lua, uma garota de cabelos prateados estava sentada no quarto de Roel, folheando uma carta recém-chegada. Era da Rosa Merchant Confederacy, um aliado militar próximo do feudo Ascarte. A carta detalhava a condição de Roel e sua vitória retumbante na bacia de Golash. O desaparecimento de Floindef foi um evento altamente estimulante para a humanidade, e era provável que os escalões superiores da humanidade trabalhassem para propagar a informação. Alicia mal conseguiu conter sua empolgação ao ler a carta. Isso foi indubitavelmente uma grande glória para a Casa Ascarte, embora houvesse uma razão ainda maior por trás de sua campanha publicitária. Lord Brother derrotou o inimigo, o que significa que tudo chegou ao fim. Alicia levantou-se, virou-se para a criada que estava ao lado e emitiu uma ordem com decisão. Diga aos homens para se prepararem. Iremos para Rosa. Conteúdo patrocinado.